Capítulo 12. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai para semear trigo em sua propriedade. Enquanto José esparramava as sementes, o menino Jesus teve também vontade de semear um grãozinho de trigo. Após ceifar e debulhar, sua colheita somou 100 coros, equivalente a quase 40.000 litros. Convocou em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles os grãos. José, depois, levou para si o restante. Jesus tinha 8 anos, quando operou este milagre. Capítulo 13. Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez, recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Jesus disse a seu pai: "Põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade." Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e esticou-a, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos dizendo: "Feliz de mim, porque Deus me deu este menino." Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto, por isso levou-o até um outro professor e colocou-o à sua disposição. Disse o professor: "Ensinar-te-ei, em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas." Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta de seus lábios. Finalmente disse-lhe Jesus: "Se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiro qual é o valor de alfa e então eu te direi qual é o de beta." Irritado, o professor bateu-lhe na cabeça. Quando o menino Jesus sentiu a dor, amaldiçoou-o e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Capítulo 15. Passado algum tempo, outro professor, que era amigo íntimo de José, disse-lhe: "Leva teu filho à escola. Talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras." José replicou: "Se te atreveres, irmão, leva-o contigo." O professor o aceitou com muito receio e preocupação, porém o menino demonstrou boa vontade e progredia a olhos vistos. Certo dia, ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira. Pegou-o e, sem parar para ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo Espírito Santo, ensinando a lei aos circunstantes que o escutavam. Uma grande multidão, que havia se juntado, ouvia-o, cheia de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava. José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, disse-lhe: "Saiba, irmão, que recebi este menino como se fosse um aluno comum e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para a tua casa." Ao ouvir essas palavras o menino sorriu e disse: "Agradeço a ti, por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado." Imediatamente o outro professor sentiu-se bem. José pegou o menino e foram para casa. Capítulo 16. Certa vez, José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus acompanhou-o, mas aconteceu que, enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído no cão, ficou completamente largado e estando já para morrer, quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida. Imediatamente desapareceu a dor, a cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Capítulo 17. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer.
Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. Encontrando o menino já morto, tocou-lhe o peito e disse: Pequenino, falo contigo. Não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: Anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: Na verdade, este menino ou é um Deus ou um anjo de Deus, pois tudo que sai da sua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Capítulo 18. Dias depois, sobreveio um grande tumulto, onde construíam uma casa. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local. Vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: Homem, falo contigo. Levanta-te e termina teu trabalho. Ele se levantou em seguida e o adorou. A multidão que viu essa cena encheu-se de admiração e disse: Esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante sua vida. Capítulo 19. Quando contava 12 anos, seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém, para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltavam para casa. No instante de partir, o menino Jesus retornou a Jerusalém, enquanto seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes. Não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, encontraram-no no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiraram-se de ver que, menino como era, deixava os anciões e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se, Maria, sua mãe, disse-lhe: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado a te procurar. Jesus, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabias acaso que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? Os escribas e fariseus indagaram a ela: És tu, acaso, a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. Eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos nem vimos jamais. Jesus levantou-se e seguiu sua mãe. Era obediente a seus pais. Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Graças sejam dadas a ele por todos os séculos dos séculos. Amém.